Graça e paz, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Olha, você já prestou atenção no que diz a palavra de Deus? Em muitos pontos da Bíblia, fala assim que nós devemos buscar o Senhor. A palavra diz que nós devemos orar sem cessar, nós devemos vigiar, buscar enquanto está perto, invocar enquanto nós podemos achá-lo. Então, em vários pontos da Bíblia, faz menção no que o homem tem que fazer a respeito de ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. Agora, muitos podem pensar assim, porque Deus necessita de adoração. Quando pensamos assim, dá a entender então que a soberania de Deus depende de que o homem o adore. Mas na verdade, se fosse assim, ele não seria soberano. A verdade é, queridos, que mesmo que você não adore, mesmo que você não o busque, mesmo que nós não prestemos culto a esse Deus, o nosso Criador, o que fez o céu e a terra, mesmo assim ele vai continuar sendo Deus, continuar sendo soberano, altíssimo, onipotente, onisciente e onipresente. Na verdade, a questão sobre buscar a Deus, o fato de termos que adorá-lo, cultuá-lo, se entregar para Ele, recebê-lo na nossa vida, isso implica na nossa saúde, sim, na nossa saúde mental, psicológica, nossa saúde espiritual. Porque você já parou para pensar assim, que muitas pessoas, muitas crianças, aliás, elas brincam, com aquele joguinho do Lego, de montar. Já parou para pensar que muitas construções são feitas com aquele objeto, com aquele brinquedinho do Lego, e as crianças que fazem, As casas também, elas são montadas com os tijolos, e aí vai ter todo o processo até chegar no telhado, até chegar no acabamento, na pintura final e na entrega da chave para o dono. Então, a nossa vida é uma construção, como aquela criança que brinca com Lego, como aquele construtor que vai lá e constrói uma casa, um edifício, e precisa ali ter a medida certa do cimento, da areia, da água para o concreto. Precisa, na brincadeira da criança ali com as pecinhas do Lego, a peça certa tem que encaixar com outra peça, porque dependendo o tipo de peça, elas não dão encaixe. Por que eu fiz aqui essa abertura? Para dizer para você que nós somos a obra da criação de Deus. Assim como a criança ela cria um brinquedo ali, uma casinha com as pecinhas do Lego, assim como o construtor vai lá, o engenheiro, e desenha, o arquiteto, a planta, e se constrói uma casa, um edifício, nós fomos construídos à imagem e semelhança de Deus. Mas para que de fato sejamos a imagem e semelhança de Deus, precisamos dessa pecinha encaixando em nossa vida, a parte que falta do Lego, que é a presença dele. A presença dele. Tá entendendo, querido? O que existe aí em buscar a Deus, o que precisa aí acontecer, não é o Senhor simplesmente ser adorado e ele vai se alimentar com a sua adoração, é você mesmo. É você que precisa acordar e entender que a pecinha está faltando aí do Lego em você para dar o fechamento. Você tem saúde, você pode ter uma boa moradia, uma certa estabilidade financeira, uma comodidade, uma estrutura familiar, tudo isso conta, tudo isso é legal, sim, mas o primordial é a presença de Deus, querido. E quando essa presença está faltando em nossa vida, logo nós vamos ter alguns sinais aí, uma ansiedade exacerbada, uma angústia, uma dor, a falta de algo que você mesmo não consegue explicar, porque quando você olha para os departamentos da sua vida, você percebe que está tudo no lugar. Mas então por que de toda essa angústia, essa ansiedade? Isso é vazio. É vazio. Então está precisando colocar a última pecinha do Lego no íntimo, através da oração, através da meditação, da reflexão da palavra. Porque quando você faz isso, então de fato, tu se torna
feliz, bem-aventurado. Então percebe agora que o fato de nós buscarmos a Deus significa que é mais para nós do que para Ele mesmo, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, sendo você fiel ou não. Se você é fiel, Ele é fiel para contigo. Se você é infiel, a Bíblia diz que Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar aquilo que Ele é. Então busque a Deus para adorá-lo e porque você necessita de buscar.